Olá, querida pessoa. Eu sou Eliane, jornalista e apaixonada por comunicação. Eu quero que você saia deste vídeo com ideias práticas para realmente melhorar aí a maneira como você se comunica. Antigamente, lá na Grécia, na Roma, o estilo era visto como uma técnica de retórica, ou seja, era usado para moldar mensagens e persuadir. Assiste o vídeo sobre as origens do conceito de comunicação para entender melhor. O link também está aqui na descrição aqui embaixo. Mas hoje já se sabe que estilo é muito mais relacionado com quem a gente é. É a maneira como a nossa personalidade se reflete em cada escolha de palavra, cada gesto ou até cada pausa que a gente faz quando está falando. Entender isso pode fazer toda a diferença nas suas interações diárias. Perceba como o estilo que você escolhe, e até aquele que acontece naturalmente, pode influenciar o jeito como você é visto pelos outros. Consciente disso, você pode começar a ajustar suas interações para causar um impacto muito mais positivo. Que tal? Então, eu acho importante você conhecer os estudos que já foram feitos e ajudaram a gente a entender mais sobre os estilos de comunicação. Existem diferentes teorias que categorizam como a gente se comunica, e elas são muito legais. Aqui eu vou falar sobre 5. Você conhece alguma? Comenta aqui embaixo para eu saber e conhecer também. Esses estudos de estilos de comunicação têm origem nos anos 1950, quando Timothy Leary criou um modelo circunflexo interpessoal. Ele publicou um livro sobre isso em 1957. Circunflexo é um modelo visual que organiza coisas diferentes dentro de um círculo para destacar a relação de proximidade ou oposição entre essas coisas. O modelo de Timothy representa uma maneira aí de categorizar os estilos de comunicação e de interação pessoal em 2 dimensões, que ele definiu como afiliação, que é como a relação entre amor e ódio acontece, e controle, onde ele destaca a dominância versus submissão. Essas dimensões ajudam a entender como as pessoas se relacionam entre si, de acordo com os diferentes traços de personalidade e comportamentos que cada um tem. Em outras palavras, ele nos ajuda a entender como os nossos relacionamentos oscilam mesmo entre proximidade e influência. Depois, em 1978, Robert Norton trouxe um conceito com 9 estilos de se comunicar, que são dominante, dramático, contencioso, animado, impressionante, relaxado, atento, aberto e amigável. O modelo dele fala sobre a construção de estilo comunicador, representado também pela sigla em inglês CSC. Lembra da última vez que você precisou convencer alguém de fazer alguma coisa? Você usou um estilo dominante para se impor ou preferiu alguma coisa mais amigável para criar uma conexão? Aí, em 1987, Judy Burgon e Jared Hale trouxeram a Escala de Comunicação Relacional, na sigla RCS. Eles analisaram os temas das nossas relações para entender o que realmente faz as nossas conexões acontecerem. Na análise desses autores, nosso estilo de comunicação pode acontecer dentro de 8 temáticas diferentes: imediatismo ou afeto, similaridade ou profundidade, receptividade ou confiança, compostura, formalidade, dominância, igualdade e orientação para tarefas. Já nos anos 1990, William Goodkunst, não sei como fala esse nome, vários pesquisadores desenvolveram a escala de estilo comunicativo, que é CSS. Nessa visão, o estilo é moldado por fatores culturais e pelo contexto que a gente vive. Ou seja, nosso estilo de comunicação fica dentro de uma escala ali de 8 fatores: interferência de significado, comunicação indireta, sensibilidade interpessoal, comunicação dramática, uso de sentimentos, abertura, precisão e percepção positiva do silêncio.
Você concorda que nós ajustamos nosso jeito de nos comunicar dependendo da situação? E mais recentemente, em 2011, Renaud de Vries e outros estudiosos criaram o Inventário de Estilos Comunicativos, o CSI, com 6 dimensões principais. Cada uma delas dá pistas sobre quem a gente é e como os outros entendem quem a gente é. Assim, nossos estilos de comunicação ganharam uma divisão nos seguintes grupos: expressividade, precisão, agressividade verbal, questionamento, emocionalidade e manipulação de impressão. E considerando estes grupos, os autores desse estudo defendem que os estilos de comunicação revelam 3 aspectos importantes sobre cada um de nós, sobre a nossa personalidade, digamos assim, que é a nossa identidade, nossa interação com os outros e o impacto que a gente causa. Identidade são os nossos traços de personalidade, nossa identidade social e as táticas que a gente usa para moldar a impressão que a gente causa nas pessoas. Interação são os padrões de ação e reação, que são característicos de cada estilo. Pode ser comparado aí também com o efeito camaleão, não sei se você já ouviu falar dele, que é onde a gente ajusta o nosso comportamento dependendo de quem está falando com a gente, para melhorar a nossa interação. E o impacto fica relacionado com os canais que a gente usa, verbal, não verbal e paraverbal. Você já ouviu falar em comunicação paraverbal? Alguns estudiosos usam esse termo para definir aí os sinais que são muito relacionados a volume de voz, a entonação e as pausas que a gente faz. Ou seja, está dentro da comunicação não verbal. E esses detalhes aí todos vazam informações preciosas que mostram os nossos sentimentos e os nossos pensamentos verdadeiros. Não é à toa que a comunicação cara a cara é sempre a preferida em situações importantes, porque deixa tudo mais claro e honesto. Esse inventário de estilos comunicativos é o modelo mais atual que eu achei aí nas pesquisas que eu fiz sobre esse assunto. Ele propôs uma evolução de outros modelos mais famosos que talvez você até já tenha ouvido falar, como os Big Five, por exemplo. Então, olha só como a ciência está nos ajudando a mapear os nossos estilos de comunicação. E com esse conhecimento, você pode entender onde você está hoje e para onde você quer ir, quem você quer ser, como você quer se expressar. E você vai ajustando o seu estilo conforme você precisar melhorar a sua comunicação. Se você quiser entender melhor cada um desses estudos, comenta aqui para eu saber se vale a pena gravar vídeos específicos e detalhados sobre isso aí, que é um assunto mais de nerd mesmo. Agora eu quero só reforçar aqui aquela ideia do impacto. Você acha aí que o seu estilo de comunicação influencia a percepção que as pessoas têm de você? Como que é possível transmitir exatamente a mensagem que você quer, sem ter problemas de comunicação? O estilo de comunicação revela que a gente é e influencia as pessoas do jeito que elas nos percebem, como eu expliquei. Mas eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Uma pessoa muito expressiva, que fala bastante, pode ser vista como motivadora, anima as pessoas. Mas em alguns contextos, ela também pode parecer um pouco invasiva. Já uma pessoa mais formal transmite autoridade e segurança, mas também pode parecer distante em algumas situações. Então a gente precisa aprender a ler o ambiente e ajustar o nosso estilo para esse ambiente que a gente está. Faz o teste. Quando você estiver numa reunião, numa conversa importante, observe ali qual estilo você está usando e como outra pessoa está reagindo. Isso pode ser um bom exercício para ajustar a sua comunicação. Quando você percebe e ajusta o seu estilo de comunicação, pode fazer uma simples conversa virar um momento muito valioso de uma conexão muito forte, muito aprendizado de todo mundo. É isso que deixa a sua mensagem mais impactante. É isso que te faz se comunicar melhor. E talvez você esteja pensando aí: poxa, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. será mesmo que é impossível ajustar a sua maneira, o seu estilo de se comunicar? Eu mesma já precisei ajustar o meu estilo. Quando eu era mais nova, me disseram uma vez que eu me enrolava demais para falar as coisas, sabe? Só que em vez de eu ficar triste, eu analisei melhor aquilo que me falaram e percebi que eu realmente poderia melhorar muita coisa.
O resultado disso é que eu me esforcei para começar a ser mais clara e mais fácil de entender. Tanto é que hoje eu consigo vir aqui no YouTube e explicar coisas complexas de um jeito que a maioria das pessoas entende. Eu já recebi vários comentários agradecendo por eu ter conseguido tirar as dúvidas que elas tinham, e isso me deixa muito feliz, é por isso que eu tô aqui. E também agradeço aquele feedback que eu tive lá, esse feedback negativo que eu recebi quando eu era mais nova, porque me fez perceber que eu podia melhorar o meu estilo de comunicação e deu certo. Quer uma dica prática? Escolhe uma situação específica, como uma reunião do seu trabalho, e defina como você deseja ser percebido nessa reunião e ajusta o estilo que você vai usar para ser percebido assim. Quer parecer mais confiável? Seja direto e objetivo. Quer engajar mais as pessoas, conquistar o público? Mostre entusiasmo, use toda a sua expressividade, o seu carisma. Esses pequenos ajustes fazem muitas mudanças nos resultados das suas conversas. E quando você aceitar que a comunicação é uma coisa que você pode moldar, você vai ter o controle sobre o impacto que você causa nas pessoas. E isso é um super poder que você tem escondido aí nas suas mãos. Aproveita para assistir esse vídeo aqui e entender melhor como usar o poder da psicologia para melhorar a sua comunicação. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.